Hi, this is Dan Klein. Oi, aqui é Dan Klein para o podcast de áudio do Econ Journal Watch. Hoje é 12 de setembro e estamos felizes em ter Glenn Giesen da Noruega conosco. Oi, Glenn, como você está hoje? Hi, Glenn. How are you today? Oh, very good. Muito bom. Thank you for Obrigado por convidar. inviting me on. We're talking today about Russophobia. Hoje estamos falando sobre a russofobia de uma perspectiva histórica. Por que o Econ Journal Watch está fazendo isso? É porque estamos republicando o notável panfleto de Richard Cobden de 1836 sobre a Rússia. Meu amigo Alberto Mangardi me entregou este panfleto e fiquei fascinado por ele. Fiz uma versão resumida que estamos publicando na edição. Como focamos muito na história do pensamento liberal clássico, achei apropriado. O texto de Cobden é notável em como aborda a russofobia. Nosso convidado, Glenn Giesen, escreveu recentemente um livro sobre russofobia em 2022, intitulado Russophobia: Propaganda in International Politics. Então pensei em usar Cobden como ponto de partida e dar a você a oportunidade de discutir esse tópico de uma perspectiva histórica. Parece bom? Sound good? Yeah, sounds Sim, great. parece ótimo. Acho que Cobden é um bom ponto de partida também. As well. So, Cool. Let me also mention that Professor Legal. Giesen's more recent Deixe-me também mencionar que o livro mais recente do professor Giesen se chama The Ukraine War and the Eurasian World Order. Tive o privilégio de assistir a várias discussões sobre o livro e certamente parece fascinante, embora eu não possa dizer que já o li. Mas sou um grande fã do professor Giesen. O artigo de Cobden, como mencionei, apareceu em 1836. Aprendi, e você sabe melhor do que eu, que esse período foi abordado por J.H. Gleason em um livro chamado The Genesis of Russophobia in Great Britain, publicado em 1950 pela Harvard University Press. Published in 1950 by Harvard University Press. He was a history professor in the United States. Ele era professor de História nos Estados Unidos e explica que o período de 1815 a 1841 é quando a russofobia ganhou um grande espaço. Ele argumenta que isso tem persistido desde então. O tema aqui é como vemos no trabalho de Cobden essas tendências, especificamente os argumentos que Cobden está criticando e desafiando. Essas tendências de pensamento continuaram até hoje. Deixe-me passar a palavra para você por um momento. Podemos voltar a Cobden mais tarde, mas você tem alguma reflexão geral sobre a persistência desse fenômeno? But do you have any broad reflections on the persistence of this phenomenon? well, just the duration of it, how strong it's Bem, been for apenas a duração disso. Quão forte tem sido por tanto tempo. E como você apontou, os mesmos temas continuam aparecendo repetidamente. Lembro-me de quando meu livro foi lançado, há pouco mais de 2 anos. A principal crítica veio de pessoas que não o tinham lido. Elas efetivamente disseram que, ao discutir esses tópicos, você está desculpando o que a Rússia está fazendo ou tomando o lado deles. Pode ser bom começar com Cobden, porque muitas das questões que ele aborda não são sobre descartar a Rússia como um desafiante. Em vez disso, ele argumenta que os medos em relação à Rússia são exagerados e que esses medos são usados para promover mais militarismo e justificar mais ambições imperiais dos britânicos. Ele argumenta efetivamente que essa russofobia excessiva apenas promove soluções militares quando há oportunidades ou soluções pacíficas viáveis para alguns desses problemas. opportunities or solutions to some of these problems. So effectively, this argument that Russophobia Então, efetivamente, há esse argumento de que a russofobia não é necessariamente benéfica para os britânicos, se limita às suas oportunidades e reduz a perspectiva de ter qualquer pragmatismo em sua relação com a Rússia. O conflito é sempre visto como a principal ferramenta para combater essa ameaça russa. Faz sentido que, se você puder convencer o público de que a Rússia é exatamente o oposto, que você está lutando contra o mal puro, mas se não te with for us. Remain militar é necessário paz. and usually military victory is required for peace. Yeah, and it's exciting
Sim, e é empolgante para mim ver Cobden abordando esse desenvolvimento e desafiando-o, tentando lutar contra ele justamente quando está começando. Tudo isso levanta uma questão ampla e iminente. Por que existe essa persistente e profunda russofobia? Acho que isso entra em grandes questões geopolíticas e de grandes potências que podemos discutir. Deixe-me compartilhar um pouco sobre Cobden. Essas coisas que podem soar familiares permitem que não implicam a atual conversa e conflitos. Ele diz que certos russófobos sugerem que a Rússia é muito expansionista e está prestes a engolir não apenas seus vizinhos, mas também se mover para a Europa. Ouvimos essa alegação de expansionismo russo hoje também. Novamente, acho que é exagerado. Cobden destaca que eles não prestam atenção ao fato de que o expansionismo, na verdade, enfraquece o poder que se expande. Esta é uma das ironias que Cobden ressalta. Por um lado, perigosa, e por outro, é tratada esta como freak o eficiente para desafiar, com isso, a necessidade de facilidade ou certeza. Ease or certainty. Meanwhile, there's the shoe on the other foot question. In other words, the Russo. Enquanto isso, há a questão dos padrões duplos. Em outras palavras, os russófobos não consideram a situação de outra perspectiva. Em relação ao expansionismo, Cobden pergunta o que a Grã-Bretanha tem feito. Ele fala sobre a Grã-Bretanha tomando terras da França, Holanda e Espanha. Ele menciona Gibraltar, o Cabo da Boa Esperança e Industão, que é a Índia. Ele afirma que, durante os últimos 100 anos, de 1736 a 1836, para cada légua quadrada de território anexado pela Rússia através de força, violência e fraude, a Inglaterra apropriou-se de 3 para si mesma. Em outras palavras, ele está dizendo que nos últimos 100 anos nós tomamos 3 vezes o que a Rússia tirou dos outros. Cobden diz que nossos meios não foram menos repreensíveis. Não é como se os nossos fossem justificados e justos enquanto os deles não. Ele fala da tragédia do intervencionismo britânico na política europeia. Ele culpa príncipes, diplomatas, pares e generais por isso. Ele acha que o público é apenas levado por propagandistas. Ele defende a não intervenção nos assuntos políticos de outras nações. Ele sugere que se mantivermos o livre comércio e permanecermos pacíficos, amigáveis e bons vizinhos, a Grã-Bretanha navegará suavemente e evitará os perigos das guerras estrangeiras. Deixe-me também observar que Glenn Giesen começa seu livro sobre este período, do qual Cobden faz parte, em 1815. Foi quando as leis do milho foram criadas, restringindo o comércio com a Rússia e outros. Isso fazia parte do protecionismo e da política de grupos de interesse. Posicionou a Rússia como inimiga, ou pelo menos como uma nação não amigável para se comerciar. Cobden foi um grande defensor da abolição das leis do milho. Sua defesa do livre comércio estava intimamente ligada às suas atividades antimilitaristas e anticolonialistas. Essas opiniões eram fortemente compartilhadas por seu colega John Bright e outros liberais daquele período. E deixe-me também dizer que isso ecoa as ideias de David Hume e Adam Smith. Eu até argumentaria, embora não tenha tanta certeza, que Edmund Burke tinha uma tendência geral semelhante. Mas definitivamente Smith e Hume. Isso se relaciona com o tema da chamada ordem internacional baseada em regras, muitas vezes rotulada como o mundo liberal. No entanto, tenho uma opinião forte contra chamá-la de liberal. Quero destacar que os grandes liberais do liberalismo original, o que eu chamo de liberalismo 1.0, eram bastante o oposto. O que chamamos de liberal hoje é, na verdade, antiliberal. Isso é um pouco sobre Cobden. Gostaria de continuar a partir daí?
Bem, eu queria acrescentar que os liberais na Grã-Bretanha, naquela época, estavam divididos sobre a questão do império. Muito parecido com os liberais de hoje, que estão divididos sobre a hegemonia liberal. Alguns acreditavam que o império era algo bom, porque permitia aos britânicos expandir ideais liberais e derrotar alternativas. No entanto, outros viam o império como algo que contradizia as ideias do liberalismo, como a autodeterminação. Naquela época, também havia uma divisão. É interessante que você mencionou a tentativa de Cobden de comparar as conquistas russas e britânicas. Isso é algo que a propaganda e a russofobia procuram evitar, criando uma mentalidade de nós contra eles, sugerindo que o que fazemos não é comparável. Podemos olhar para a crise atual com a guerra na Ucrânia. A linguagem usada sugere uma mudança que altera tudo, desde a Segunda Guerra Mundial, descrevendo-a como uma agressão inaceitável, que deve ser combatida até o fim. É como se não tivéssemos tido 20 anos de ocupação no Afeganistão, ou as situações no Iraque, Síria ou Líbia. Existe toda essa ideia de que comparações não devem ser feitas. It's this whole idea that you shouldn't be able to compare. I mean, I've heard people like Donald Trump actually make this point that Ouvi pessoas como Donald Trump afirmarem que o bombardeio na Ucrânia é sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, como apontado na Newsweek, os Estados Unidos bombardearam o Iraque mais no primeiro dia do que a Rússia fez na Ucrânia no primeiro mês. Então, de onde vem essa ideia de que não é comparável? Sempre volta a noção de que quando nós fazemos, é para espalhar a liberdade, mas quando a Rússia faz, é para destruir a liberdade através do imperialismo. A ideia é que não deveríamos ser capazes de comparar essas ações. Você também mencionou a linguagem dupla que usamos, retratando a Rússia como sempre fraca e atrasada. Hoje, até descrevemos a Rússia como um posto de gasolina disfarçado de país. Sim, mas ao mesmo tempo, a Rússia é retratada como uma força avassaladora à porta da Europa, pronta para nos consumir a qualquer momento. Zombamos do povo russo como se estivessem lutando com paz, mas também afirmamos que suas armas hipersônicas ameaçam nossos satélites e tudo mais. Muitas vezes tentamos ter as duas coisas. Vimos uma retórica semelhante no início do século XIX. Também fiz comparações com algo que Victor Klemperer escreveu. Ele era um judeu que sobreviveu ao Holocausto e apontou que na retórica da Alemanha nazista também havia essa linguagem dual. Os judeus eram desprezados como fracos e inferiores, como insetos, mas também eram vistos como uma ameaça avassaladora à civilização. But also they were overwhelming threat to civilization. So they were both at the same time, and yeah, you see this in Você vê essa retórica inconsistente no Ocidente agora também. Por um lado, a Rússia não consegue tomar pequenas vilas na Ucrânia. Por outro lado, se eles tiverem sucesso, tomarão toda a Europa. Isso não faz muito sentido. Também argumentamos que a Ucrânia deve ser como a OTAN, porque, se estivesse na OTAN, a Rússia nunca ousaria atacar. No entanto, devemos ajudar a Ucrânia, porque se a Rússia tomar a Ucrânia, avançará para os países da OTAN. Isso realmente não faz sentido. So none of this really adds up that much. It's mostly based on fueling fear and resentment. É principalmente baseado em estratégia, alimentando medo e ressentimento. Quando você divide o mundo em superior e inferior, o inferior é visto tanto como atrasado e fraco, quanto como uma grande ameaça a tudo que a civilização representa. Parece que eles realmente precisam de algo para odiar, algo para direcionar o ódio, para unificar o apoio à sua agenda. É justo dizer isso? Sim, e também há a suposição de que a Rússia é inerentemente expansionista. Para ser justo, grande parte da história russa envolveu a expansão como um impulso, muitas vezes porque a geografia lhes permite absorver invasores. The space allows them to absorb invaders. But the argument is also if
O argumento é que se a Rússia é expansionista, devemos sempre buscar a unidade contra eles. Isso é interessante, porque criar unidade dentro do nosso grupo muitas vezes requer definir um grupo externo. Com a Rússia, isso se manifestou como russofobia. Um exemplo é o Falso Testamento de Pedro o Grande, que muitos provavelmente conhecem. Foi escrito no final do século XVIII por um general polonês. Ele o entregou aos franceses para convencê-los de que o destino da Polônia e da Europa estavam entrelaçados. Alegava efetivamente que os russos nunca parariam de se expandir. O Falso Testamento de Pedro o Grande sugeria que os russos nunca parariam de se expandir. Essa foi a lógica usada pelos poloneses para tentar convencer os franceses de que todos estavam do mesmo lado contra os russos. Quando Napoleão invadiu a Rússia em 1812, muitas das tropas não eram francesas, eram de outros países. Isso destacou a importância da solidariedade europeia contra a Rússia. Vimos uma situação semelhante durante a Guerra da Crimeia na década de 1850, onde o mesmo testamento foi mencionado. A ideia era que eles tinham que confrontar os russos naquele momento, ou a expansão continuaria. Adolf Hitler reviveu essa ideia durante a Segunda Guerra Mundial, usando o mesmo testamento para argumentar que eles precisavam destruir os russos naquela época, ou eles consumiriam toda a Europa. Até o presidente Harry Truman se referiu a esse testamento falso durante a Guerra Fria para explicar o expansionismo inerente percebido da Rússia e como o Ocidente deveria responder. Embora não tenha sido mencionado explicitamente desde então, a ideia básica persiste. Por exemplo, na Ucrânia, o argumento é que se não pararmos os russos lá, eles tomarão toda a Europa. É a mesma lógica. Isso sugere porque devemos ter solidariedade interna e porque todos pertencemos ao mesmo grupo. Essa perspectiva depende fortemente de ter a Rússia como grupo externo. Este suposto testamento de Pedro o Grande afirma que iria invadir e tomar a Polônia e toda a Europa. Existe alguma controvérsia sobre sua autenticidade? Não, está bem estabelecido que é falso. Quando foi estabelecido tudo como falso? Essa é uma ótima É incrível que as pessoas tenham citado isso por tanto tempo. Isso levanta a questão de saber se elas estão apenas indo contra o que já está estabelecido. Bem, eu não acho que isso necessariamente precise estar enraizado na verdade. É apenas uma narrativa muito poderosa. E também é assim que os seres humanos tendem a se organizar. Alguns dos nossos instintos mais básicos são buscar segurança em um grupo. O que é definido como o grupo interno, muitas vezes depende de quem é o seu grupo externo. É por isso que os russos são um grupo externo conveniente para nós. Eles sempre foram vistos como o oposto perfeito. Você só pode identificar algo se houver outro para compará-lo. Por exemplo, você pode se identificar como branco se houver um negro. Você não se identifica como tendo dois olhos, porque todos nós temos. Então você precisa de um grupo externo. Os russos sempre foram o Oriente, enquanto nós fomos o Ocidente. Fomos os europeus e eles foram os asiáticos. Há muito orientalismo nessa perspectiva, retratando-os como asiáticos na Europa. Somos vistos como civilizados enquanto eles são vistos como bárbaros. Somos modernos e eles são considerados atrasados. Somos liberais e eles são autocráticos. Somos bons e eles são maus. Essa narrativa sempre se repetiu. Como discuto no livro, grande parte dessa mentalidade de nós contra eles foi amplamente baseada na etnia, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, figuras como Churchill e Keynes referiram-se à suposta bestialidade dos bolcheviques e à fusão das características judaicas e russas.
Durante a Guerra Fria, essa narrativa se deslocou mais para a ideologia, enquadrando-a como capitalismo versus comunismo e cristianismo versus comunismo. Tornou-se ateísmo e democracia versus autoritarismo. Nós recriamos isso até certo ponto após a Guerra Fria. Agora, sempre que falamos sobre a Rússia, toda a história é vista através da lente da democracia liberal versus autoritarismo e liberdade versus ambições imperialistas. Em grande medida, ainda envolve a ideia de superior versus inferior, o que não é uma maneira saudável de organizar o sistema internacional. Quando você tem uma mentalidade de superior versus inferior, a premissa de buscar interesses comuns e soluções pacíficas tende a diminuir. Look for common interest, peaceful solution, it tends to diminish. Another point of double standards or Outro ponto de dois pesos e duas medidas, ou de não considerar a situação de outra perspectiva, que Cobden destaca, é como em conflitos regionais a Rússia é frequentemente retratada como atacando uma parte inocente. Não se consideram as ações dos vários oponentes, seja dos otomanos naquela época ou da Ucrânia e seus aliados hoje. Então esse seria outro tema recorrente, certo? So that would be another kind of reoccurring theme, right? Yeah, that's something that I brought up in my book as well. Sim, isso é algo que mencionei no meu livro também, porque é fascinante como os britânicos abordaram a russofobia em seus escritos. Eles realmente se aprofundaram na Guerra da Crimeia de 1853 a 1856. Antes da guerra, os turcos ou otomanos eram retratados de forma bastante negativa. Eles eram vistos como os agressores, a força islâmica que aterrorizava os gregos cristãos. Assim, os gregos eram considerados os mocinhos e os otomanos os vilões. A questão é como a narrativa de repente mudou, e tudo foi virado de cabeça para baixo após o início da Guerra da Crimeia. De repente, os otomanos foram retratados como a donzela em perigo, a vítima inocente, enquanto a Rússia era vista como a agressora bestial. Os britânicos e franceses foram então apresentados como os cavaleiros de armadura brilhante. Muitas vezes é assim que é retratado. Você precisa desses três papéis diferentes. Quem é o agressor? Quem é a vítima? E quem é o salvador? Criamos esses papéis para contar uma história poderosa e mobilizar os recursos necessários e o apoio público para quaisquer políticas que queiramos implementar. All right, so tudo bem. Então vemos a russofobia realmente começando no período sobre o qual Cobden escreve. Glendinning aponta que após as guerras napoleônicas, algumas potências estrangeiras também se juntaram à luta contra a Rússia. Mas então, em termos de russofobia, o bastão passa especialmente para os britânicos. Essa russofobia cria raízes profundas por várias razões. Persiste e depois revive na década de 1850 com a Guerra da Crimeia. Você poderia narrar um pouco sobre isso? Existem tantas fases interessantes aqui. Temos o período soviético, a Guerra Fria, o período pós-soviético e o período mais recente. Existe uma trajetória de russofobia sobre a qual você pode nos contar? Is there some kind of trajectory of Russophobia that you can tell us about? É interessante que a russofobia tenha se intensificado tão poderosamente na década de 1830. Também menciono um artigo no Chronicle que pedia para acalmar a russofobia. Dizia efetivamente, não vamos sucumbir ao medo e hostilidade irracionais. Precisamos ficar de olho nos russos, e se eles nos ameaçarem, devemos confrontá-los. No entanto, nos tornamos ridículos se continuarmos a nos obcecar por ameaças que realmente não existem. Por que isso ocorreu na década de 1830? Existem diferentes opiniões sobre isso. Uma razão pode ser que os britânicos viam os franceses como seu principal adversário por mais de 100 anos. No entanto, com a Rússia derrotando Napoleão, a dinâmica mudou. Essa vitória foi incomum para os russos.
porque, embora tenham derrotado Napoleão, também marcou o fim da rivalidade entre britânicos e franceses, como visto na Guerra da Crimeia. O novo adversário não era mais os franceses, mas alguém mais diferente, o que foi significativo para a ideologia britânica. Da mesma forma, quando os britânicos se opuseram aos alemães, usaram uma moldura comparável, referindo-se a eles como os hunos, retratando-os como uma horda bruta e incivilizada. Just a very beastly, uncivilized horde. But the Russians were even more so because they had Os russos eram percebidos como ainda mais estrangeiros, porque haviam suportado 2 séculos e meio sob ocupação mongol. Isso os fazia parecer mais asiáticos e ainda mais distantes dos britânicos. A partir da década de 1830, tornou-se interessante ver quem desafiaria o Império Britânico ou a dominância britânica. Tradicionalmente, sempre foi uma rivalidade pelo controle dos mares. No entanto, durante esse período, a Rússia começou a emergir como uma potência terrestre significativa. Por causa disso, eles eram frequentemente vistos como atrasados. No entanto, através da expansão russa, começaram a estender sua influência para a periferia marítima. De repente, isso ameaçou o Império Britânico de uma forma que nunca havia sido ameaçado antes. Os britânicos não podiam mais confiar apenas em sua enorme marinha para derrotar adversários e restaurar a dominância. Em vez disso, eles viram os russos se expandindo do núcleo da Eurásia para a periferia. Uma preocupação importante era com a Turquia, já que os russos estavam se aproximando de Constantinopla, conhecida hoje como Istambul. Por volta de 1828, os russos também tiveram uma guerra com o Irã. Os britânicos não intervieram e os russos venceram. Depois disso, os iranianos começaram a reconhecer os russos como uma potência regional, o que desviou muito o foco dos britânicos. No geral, os russos estavam aumentando sua influência em direção ao Mediterrâneo, Pérsia e Império Otomano. Eles também estavam se expandindo pela Ásia Central, o que se intensificou após a Guerra da Crimeia. Essa expansão ameaçava a Índia Britânica. Foi nesse contexto que surgiram as teorias de Mackinder. Mackinder acreditava que os britânicos haviam construído seu império liberal, controlando os mares. De repente, uma poderosa força terrestre estava se expandindo do núcleo para a periferia. Isso levou ao grande jogo ao longo do século XIX, especialmente quando os russos chegaram ao Pacífico e começaram a se expandir até Port Arthur. Isso mostrou que os britânicos estavam perdendo muita influência. Isso foi após a Guerra da Crimeia, quando mais ferrovias estavam sendo construídas. A ideia era que as ferrovias transcontinentais compensariam a vantagem competitiva de controlar os mares. A geopolítica começou a mudar mais na década de 1830, porque a Rússia estava começando a avançar mais. Após derrotar Napoleão, a Rússia começou a se expandir mais para a periferia. Ironicamente, os russos viam isso como o prêmio máximo para serem aceitos como europeus. Os britânicos, especialmente, sempre os descartaram como verdadeiros europeus. Ao retomar Constantinopla dos otomanos, acreditavam que recuperariam a antiga capital do cristianismo. Os russos então se estabeleceriam como um Estado mediterrâneo, revertendo efetivamente a situação desde o colapso da Rus de Kiev. Eles se tornariam uma potência marítima e um centro do cristianismo. Isso levaria à sua aceitação como uma potência europeia. Dostoiévski também apontou esse argumento. É por isso que os russos viram como uma grande traição quando os britânicos e os franceses apoiaram os otomanos contra eles. Essas eram as questões geoestratégicas. Acho que também havia questões ideológicas mais evidentes. Como você mencionou com as leis do milho, havia uma ambição de se tornar um império liberal, um império de livre comércio que tirava seu poder de sua vantagem comparativa nos mercados internacionais. Orgulhava-se de seu liberalismo, livre comércio, abertura e uma monarquia constitucional. Foi então confrontado com a Rússia, que era vista como o oposto, mais autocrática
e uma ameaça à ordem mundial que os britânicos representavam. Assim, no geral, eles se tornaram o oponente perfeito da Rússia, o que facilitou sucumbir à propaganda extrema e até mesmo à fobia. As pessoas costumam dizer que não é irracional ter medo da Rússia. No entanto, o termo fobia implica um medo irracional. Existem razões racionais para se preocupar com a Rússia, mas devemos abordar a russofobia, que é quando o medo se torna irracional. Se nosso medo for baseado na irracionalidade, não agiremos de forma racional. Sem ações racionais, não podemos agir em nosso próprio interesse nacional. A oposição à russofobia não se trata de afirmar que os russos são inocentes, que não temos nada a temer. Just on the word Russophobia, like you say, O termo russofobia enfatiza o medo, mas o medo muitas vezes decorre de uma questão subjacente de ódio. Em outras palavras, o medo é em grande parte falso e gerado por esse ódio ou oposição que impulsiona a criação do medo. Você entende o que estou dizendo? Você pode ter fobias sem essa questão subjacente. Por exemplo, se eu tenho medo de aranhas, eu tenho uma fobia. Mas não é o mesmo que russofobia. Russofobia é mais como uma agenda política que se transforma em medo público. Isso faz sentido? É por isso que acho que se trata mais de um ódio subjacente à Rússia do que de um medo real. De certa forma, não acho que o medo seja tão real quanto deveria ser hoje em dia. and indeed, it's maybe not as real as it should be nowadays. Se você tem um medo racional, ele viria da discussão sobre os interesses da Rússia e até que ponto seus interesses colidem com os nossos. É aqui que o medo racional se origina. No entanto, quando o medo se torna irracional e é movido pelo ódio, é porque não estamos discutindo seus interesses reais. Este também foi um ponto levantado por Cobden. Não estamos abordando quais são os verdadeiros interesses da Rússia. Em vez disso, falamos em clichês, assumindo que eles são eternamente expansionistas para explicar suas ações. No passado, as pessoas usavam referências a animais para fazer parecer que a Rússia tem uma compulsão maligna de sempre avançar. Acho que este é o principal problema, e é algo que ainda vemos hoje. Na política internacional, a competição por segurança é a principal preocupação. Para analisar isso, devemos considerar como cada lado tenta aumentar sua segurança às custas do outro. No entanto, raramente fazemos isso. Para entender as ações da Rússia, devemos primeiro identificar o que ela percebe como as principais ameaças à sua segurança. Essa compreensão pode ajudar a explicar suas reações, como no caso da guerra na Ucrânia. Infelizmente, é quase impossível encontrar qualquer jornal ou programa de notícias que discuta as preocupações legítimas de segurança da Rússia. Em vez disso, muitas vezes explicamos as ações da Rússia, rotulando-as como o novo Hitler, ou alegando que querem restaurar a União Soviética. Nunca explicamos o que exatamente essas coisas significam. Em vez disso, confiamos em clichês com a suposição subjacente de que tudo está acontecendo em um vácuo. Tudo é atribuído a intenções malignas e beligerância. Por definição, é algo com o qual não podemos cooperar ou fazer as pazes. É por isso que argumentei que a russofobia é, em grande parte, um produto da propaganda. Walter Lippmann observou a guerra civil na Rússia e como a mídia britânica a cobriu. Ele estava preocupado com a propaganda britânica porque argumentava que quando apresentavam tudo como uma luta entre o bem e o mal, era eficaz para mobilizar recursos britânicos e apoio público para a guerra. Sempre que surgiam soluções viáveis, elas eram rejeitadas porque não se podia fazer paz com o que era percebido como mal. O mesmo aconteceu com os alemães na Primeira Guerra Mundial. Demonizar o adversário ajudou a mobilizar recursos. No entanto, quando chegou a hora de fazer a paz, nenhuma paz foi possível, porque era vista como uma guerra pela democracia, uma guerra para acabar com todas as guerras.
Além disso, uma vez que os adversários foram derrotados, a paz imposta foi tão punitiva que lançou as bases para outra guerra mundial. Esse ódio e medo não são do nosso interesse. It's not in our interest. We should. I always tell my students, don't hate your adversary. Eu sempre digo aos meus alunos para não odiarem seus adversários, pois isso leva a uma análise ruim e, consequentemente, a políticas ruins. Você deve respeitar seu oponente e entender sua perspectiva. Se você não consegue definir os interesses do seu oponente, está em uma posição muito fraca. Acho que é difícil para a pessoa comum no Ocidente explicar a posição russa. Somos constantemente alimentados com a noção de que eles são movidos pelo mal. Esse ódio não nos ajuda de forma alguma. And this is where the hatred comes in, which doesn't help us at all in any way. Yeah. So I got a question kind of Sim. moving towards the Soviet Tenho uma pergunta period sobre o more. período Do soviético. you think that Se você acha que as experiências rússias que os portugueses da the era Russians had prior to the Soviet, prior to 1917, of the West treating them badly, Russophobia, that somehow helped actually pave the way for the Bolsheviks. isso de alguma forma ajudou a abrir caminho para o sucesso bolchevique? Em outras palavras, se o Ocidente e a Grã-Bretanha tivessem sido mais amigáveis e vizinhos em relação à Rússia, os sentimentos anti-Ocidente e anti-liberais, porque o Ocidente está associado a muitas noções de liberalismo, teriam sido atenuados. Em outras palavras, o socialismo e o comunismo teriam ganhado menos força se o Ocidente tivesse sido mais amigável com a Rússia? Isso faz algum sentido? If the West had been friendlier to Russia. Does that make any sense? Yeah, well, that's been a common argument, well, not just with Russia. Sim, bem, esse tem sido um argumento comum, não apenas com a Rússia, mas com qualquer país onde intervimos. Keep in mind that Nada une mais um país do que a interferência externa. Durante a Revolução Russa, os britânicos estavam atacando em Arkhangelsk, usando armas químicas e montando campos de concentração. Os americanos também intervieram, vindo do leste através de Vladivostok com sua força expedicionária. Essa interferência na guerra civil deles teve o efeito oposto até certo ponto. Ao apoiar os brancos contra os vermelhos, os brancos eram vistos como cooperando com potências estrangeiras invadindo seu país. Churchill até disse à Câmara dos Comuns que o bolchevismo era uma doença que precisava ser estrangulada no berço. Eu entendo esse ponto. Yeah, but I see that point, and that's a great point. But what about just Ótimo like ponto. before there is a Bolshevik? Mas e quanto ao período que antecedeu o bolchevismo? A crescente popularidade do comunismo e do bolchevismo pode ser influenciada pelo Ocidente dando as costas à Rússia e maltratando-a. Isso faz sentido? Given the cold shoulder and mistreated Russia. Does that make sense? Yeah, but that's another historical phenomenon because Sim, mas esse é outro fenômeno histórico. No início dos anos 1700, Pedro, o Grande, queria europeizar a Rússia. Isso envolvia desde estabelecer uma presença no Mar Báltico, até mudanças em vestuário, barbas e cultura. Até a língua escrita foi tornada mais europeia com a ajuda de escritores holandeses. Eles estavam meio obcecados em se tornar mais europeus, e isso fazia parte do caminho deles. Eu comparo isso aos anos 1990, quando eles queriam estar o mais próximo possível da Europa. Em certa medida, não aceitaríamos isso, porque, embora fosse positivo que quisessem estar mais próximos, não podíamos permitir que esse enorme país com uma população tão grande se integrasse facilmente. O que fizemos então, assim como nos anos 90, foi efetivamente perpetuar sua posição como um objeto de segurança, porque eles não eram considerados civilizados o suficiente para fazer parte de nós. Eles poderiam aceitar esse papel como um objeto civilizador, onde nós governaríamos, e eles implementariam nossas decisões, fazendo concessões unilaterais. Eles poderiam aceitar esse papel como o aluno, enquanto nós éramos o professor, ou poderiam se opor a isso. Mas se opusessem, eram vistos como opondo-se à própria civilização, junto com a democracia e o liberalismo,
o que significava que precisavam ser contidos. Em nenhum momento oferecemos aos russos um lugar à mesa como iguais. Isso foi algo que causou incômodo no início do século XVIII. Back in the early 18th century, and keep in mind that as a result of Tenha em mente que, como resultado dessas políticas de Pedro o Grande, os eslavófilos surgiram como opositores. Dostoiévski argumentou que por quase 300 anos nos envolvemos tanto na Europa, participando de suas lutas, mas eles nem sequer nos consideram europeus. Para eles, somos escravos. Desde Pedro o Grande, isso tem sido um fracasso. Devemos realmente olhar para o leste. Na Ásia, seríamos mestres, mas na Europa, eles nunca nos aceitarão. Então, vamos deixar a Europa. Isso é o suficiente. Temos 200 anos. Agora são 300 anos. Este tem sido um tema central na Rússia, que a europeização nunca foi bem-vinda pelo Ocidente. The Europeanization has never been welcomed by the West, so... Sim, e ao rejeitar o Ocidente, eles podem descartar ideias valiosas junto com o resto. Algumas ideias ocidentais são boas e alguns russos queriam adotá-las, mas provavelmente se perderam no processo. Tivemos Paul Robinson para discutir o liberalismo russo e ele falou sobre algumas dessas ideias. Qual é o nome do cara? Chicherin é um dos autores russos, um dos liberais russos, cujo trabalho destacamos em nosso jornal. Mas também vale a pena examinar por que os liberais russos não têm se saído bem. Isso se deve em parte à sua relação com o Ocidente. Os liberais russos querem ser mais parecidos com o Ocidente, mas o Ocidente não aceita a Rússia como igual. Como resultado, o liberalismo na Rússia muitas vezes parece traiçoeiro. Você viu isso em 1825, com a tentativa de golpe contra o czar, que foi influenciada por experiências na França. A mesma lógica se aplica aqui. Se você ler Os Irmãos Karamazov, por exemplo, Smerdyakov argumenta que Napoleão deveria ter derrotado a Rússia porque um país inteligente teria conquistado um menos inteligente. Esse sentimento de inferioridade é algo que alguns liberais internalizam, acreditando que são os alunos e o Ocidente é o professor. Temos que segui-los. É por isso que você frequentemente vê liberais russos em 1905 parabenizando o imperador japonês após derrotar e humilhar a Rússia. Olhe para eles agora. Quem era o ministro das Relações Exteriores da Rússia sob Yeltsin? Esqueci o nome dele. Andrei alguma coisa. De qualquer forma, ele vive em Miami agora. Ele estava no topo do governo russo nos anos 90 e agora vive em Miami, passando a maior parte do tempo no Twitter, argumentando que a América deveria enviar mais armas para a Ucrânia, lutar contra os russos. É assim que eles frequentemente veem os liberais, como efetivamente tomando o lado do Ocidente contra a Rússia. Esta é uma das razões pelas quais o liberalismo tem sido frequentemente visto como quase traiçoeiro. Até recentemente, eu acrescentaria, nos últimos anos, você vê mais liberais. Lights traição russa. Mas agora você vê uma grande mudança. Alguns liberais estão se manifestando, dizendo que, embora o Ocidente não seja nosso amigo, ainda devemos abraçar mais ideias liberais orgânicas. Isso é diferente dos liberais que essencialmente juraram lealdade ao Ocidente, em vez da Rússia. Bem, esta é uma grande história, claro, sobre como o termo liberal mudou do que Adam Smith quis dizer para algo quase oposto. Apenas usar a palavra liberal é repleto de dificuldades, mas eu entendo você. É muito interessante. Você diz que os anos 1990 e talvez o início dos anos 2000 são um pouco como a era de Pedro, o Grande, quando a Rússia estava tentando ser amiga e negociar com o Ocidente, mas o Ocidente não aceitava. Desde então, a Rússia tem sido frequentemente retratada como o vilão, como você mencionou. Muitas coisas foram atribuídas à Rússia. É um padrão incrível na política americana, ver a Rússia como a fonte de algo que as pessoas sentem que precisa ser explicado. Você pode fazer uma lista de coisas na última década ou nos últimos 15 anos que foram atribuídas à Rússia no Ocidente.
decade or 15 years that have been blamed on Russia in the West? Oh, I would need plenty of time. Eu precisaria de bastante tempo. Bem, podemos começar com o Russiagate, eu acho. Na verdade, sabe, tivemos uma situação semelhante antes. Lembre-se, na Grã-Bretanha dos anos 1920, houve a ascensão dos movimentos trabalhistas britânicos, e algumas pessoas não gostavam disso. Então, como você destrói o movimento trabalhista? Você alega que sua oposição política está, na verdade, trabalhando com os russos, as pessoas que você mais odeia. Naquela época, eles criaram uma carta falsa do chefe da Internacional Comunista, ordenando que o Partido Comunista da Grã-Bretanha se envolvesse em atividades subversivas. Era falsa, mas destruiu o Partido Trabalhista. Foi provado mais tarde que era falsa, a propósito. And it was proven to be a fake, by the way. But nonetheless, this is how that opposition was crushed. Now, mas, no entanto, foi assim que essa oposição foi esmagada. Aprendemos algo semelhante com o Russiagate. Como descobrimos mais tarde, o dossiê Steele foi criado e pago pela campanha de Clinton. Ele foi destinado a prejudicar a campanha de Trump, ligando-o à Rússia, o que acreditavam ser a maneira mais eficaz de miná-lo. Até mesmo o chefe da CIA ou da NSA teve reuniões com Obama, com notas que foram publicadas, mostrando que eles alertaram já em junho de 2016 sobre essa estratégia de atingir Trump, fabricando uma conexão com a Rússia. Fake a connection to Russia. So all this hacking, all these hidden servers, all of this was todo esse hacking, todos esses servidores ocultos, tudo isso era falso, mas foi bastante poderoso, mesmo assim. Você tinha pessoas da comunidade de inteligência entrando e dizendo, sim, é claro, Putin efetivamente controla Trump. Continuamos procurando pela colaboração, perguntando, onde estão os laços ocultos? Durante 4 anos, toda a sua presidência foi quase consumida tentando provar que ele não era um agente russo. Então, acho que isso se repetiu em 2020, com aquela eleição. Como vimos, o laptop de Hunter Biden apareceu. Incriminou não apenas Hunter Biden, mas também Joe Biden no meio da eleição, o que foi um verdadeiro show de horrores. Joe Biden, in the middle of the election, just a horror show, and then you had this 50. Você tem 50 ex-oficiais de inteligência assinando uma carta alegando que isso era claramente desinformação russa. A mídia impulsionou essa narrativa, levando à censura total por parte das redes sociais e jornais. O Twitter chegou a suspender a conta do New York Post, impedindo que qualquer pessoa compartilhasse a informação. 1 ano depois, foi provado que não era a Rússia, afinal, e que o laptop era real. Mas até então, a eleição já havia terminado. Eles também visavam retratar Trump como sendo fraco. O que eles fizeram? Alegaram que os russos haviam colocado recompensas pela cabeça de soldados americanos no Afeganistão. Muitos americanos, incluindo Condoleezza Rice, ficaram indignados, dizendo que deveríamos sair e assassinar generais russos. Schiff disse que é melhor lutar contra a Rússia lá na Ucrânia do que aqui. Isso foi em 2020. Toda essa retórica também foi provada como falsa. Não aconteceu. A eleição foi vencida, e eles começaram a recuar, porque haveria alguma evidência se isso fosse realmente o caso. Na verdade, um evento de bandeira falsa notável é o incidente do gasoduto Nord Stream. Foi fascinante, porque mostra o que pode acontecer se houver animosidade suficiente contra outro país. Essa animosidade pode ser usada como uma forma de moeda. Os Estados Unidos impuseram sanções a empresas europeias que construíram os gasodutos. Muitos líderes americanos, incluindo Joe Biden, ameaçaram os gasodutos. Então, quando foi explodido, políticos importantes, incluindo Antony Blinken, foram vistos comemorando isso na Câmara, chamando-o de uma grande oportunidade. No entanto, eles ainda afirmaram que todas as evidências apontavam para a Rússia, o que não faz sentido. Por que eles explodiriam seu próprio gasoduto quando podem simplesmente desligá-lo? Os Estados Unidos e a OTAN usaram esse incidente como desculpa para militarizar ainda mais e escalar a guerra na Ucrânia. A OTAN também começou a aumentar sua presença militar no Mar Báltico, alegando que devem controlar todos os mares
depois, devido a preocupações com atividades russas sob o mar. Apesar de rejeitar investigações independentes, a narrativa eventualmente desmoronou, possivelmente devido à reportagem de Hesh. Agora, os Estados Unidos estão tentando culpar Zelensky, conforme relatado no Wall Street Journal. Eles afirmam que tentaram impedi-lo antes que acontecesse, mas não tiveram sucesso. Isso é fascinante, porque é uma admissão de que sabíamos antes do gasoduto ser explodido que não era a Rússia. No entanto, ainda mentimos para o nosso próprio público e para o mundo inteiro, alegando que era a Rússia. Usamos essa mentira para escalar a guerra na Ucrânia e militarizar ainda mais o Mar Báltico. Por definição, isso é uma operação de bandeira falsa. Você esperaria que isso fosse um grande escândalo, com todos os jornais colocando na primeira página, expondo a mentira usada para escalar uma guerra. Mas não é, porque há tanta animosidade contra outro país. Criticá-lo se torna difícil, pois você sempre pode ser visto de forma negativa. Bem, se você está criticando o nosso lado, isso significa que está se inclinando para o lado russo. Ninguém quer ser visto como estando do lado russo. Então você abre os jornais e é como se não tivesse acontecido. Alguns até sugerem que talvez tenham sido os russos, afinal. É bastante extraordinário. De qualquer forma, acho que a Rússia pode ser culpada por qualquer coisa hoje em dia. No meu livro, uso muitos desses exemplos estranhos. Tudo foi transformado em arma. Dizem que, se aparecer uma baleia que não reconhecemos, pode ser uma orca assassina enviada pelos russos, treinada por Putin. É bastante extraordinário. Sim. A propósito, outro exemplo para adicionar à lista pode ser algo que ouvi de Alex Christoforou na outra noite. Ele mencionou Walter Burns no New York Times sendo citado, sugerindo que agentes russos estão de alguma forma organizando a migração em massa do México. Então, de alguma forma, a Rússia está sendo culpada pela crise migratória lá. Sim, mas há exemplos ainda mais bobos. Nos jornais franceses, houve uma reportagem sobre um novo tipo agressivo de percevejos em Paris, infestando móveis e camas. Alguns sugeriram que isso poderia ser uma guerra híbrida russa, como se a Rússia agora estivesse colocando percevejos em suas camas. É absurdo. Inventamos termos como guerra híbrida, e então a Rússia é culpada por tudo. Já vi diferentes publicações dos Estados Unidos acusarem os russos de usar as redes sociais, o humor e os protestos como armas. Eles afirmam que aproveitando ou intensificando movimentos como o Black Lives Matter. Black Lives Matter, esportes, racismo, corrupção, Eurovision, história, migração, finanças, ambientalismo, cultura e jogos estão todos sendo acusados de serem usados como armas pela Rússia. Há até um artigo afirmando que eles estão usando metáforas como armas. Parece que qualquer coisa ruim que acontece é atribuída aos russos. Essa narrativa oferece uma maneira conveniente para os líderes políticos evitarem a responsabilidade. Sempre que algo dá errado, eles podem simplesmente dizer que foram os russos e ninguém pode realmente contestar. Se você sugerir que deve haver alguma responsabilização, pode ser visto como alguém que está do lado dos russos. Isso acarreta um custo social significativo. É mais fácil concordar e dizer, sim, os russos podem estar por trás dos percevejos. Você não quer parecer que está defendendo os russos. No entanto, isso é perigoso, porque muitos líderes políticos foram deslegitimados ao serem rotulados como quase agentes da Rússia. Bernie Sanders, Jill Stein, Tulsi Gabbard, Mitch McConnell, que chamam de Moscow Mitch, Rex Tillerson e Michael Flynn são exemplos. Se você quiser tornar alguém inaceitável para a mídia e fazê-lo desaparecer, basta rotulá-lo como russo. Acho que é uma forma de sinalizar para as suas redes quem são os vilões. Sim, é como um substituto para o vilão.
Quando você tem denunciantes como Julian Assange, Edward Snowden ou Chelsea Manning, as pessoas sugerem que os russos os estão apoiando. De repente, ninguém mais quer se associar a eles. É o mesmo para acadêmicos. Se te rotulam como putinista ou dizem que você espalha propaganda russa, nenhum meio de comunicação vai querer se envolver com você. Acusar alguém de estar no campo dos russos é muito poderoso. Pode ser. Isso me leva a pensar em perguntas interessantes que eu poderia ter para você. Deixe-me apenas fazer uma sobre isso. Você tem um ótimo canal no YouTube. Você já se preocupa em ser expulso do YouTube? Sim. Você está tentando evitar responder a essa pergunta? Não. Bem, a censura aumentou muito, mas até agora tem sido mais limitada a desmonetização e ações semelhantes. Eu não monetizo nada, então estou bem. No entanto, isso impõe algumas limitações. Por exemplo, eu estava em contato com Alexander Dugin sobre uma entrevista. Se você postar isso no Facebook, eles podem cancelar seu programa. Eu também estava em conversas com algumas figuras políticas de alto escalão na Rússia. Se eles forem colocados em uma lista de sanções, podem cancelar seu canal no YouTube. Nossas entrevistas saem em uma plataforma com mais de 420 mil assinantes. Se for cancelada, é um custo enorme. Então isso impõe restrições. Você tem que se preocupar em ser cancelado. Mas também não deve ditar o que você faz, porque então você aceita que isso é normal. Sim, e sempre há o Locals e assim por diante. Eu assino The Duran no Locals. É lá que eu assisto a esses. Sim, é isso que eu comecei a fazer também, para diversificar um pouco. O Duran é muito bom. Eles estão no Locals, BitChute, como você os chama. Rockfin. Palavras familiares de Alex. Mas este é o canal do Alex e do Alexander. Estou apenas acompanhando efetivamente. Sugeri ao Alexander que fizéssemos uma série de entrevistas. Então não é meu canal, é coisa deles. Sim, você me deu muito tempo e estou muito grato. Se eu pudesse tomar mais alguns minutos, ou você precisa ir. Tá tudo bem? Não. Apenas voltando e chegando ao seu livro mais recente. Podemos tentar manter isso breve. Um dos grandes temas que percebi nos últimos anos é a política das grandes potências. Sou apenas um economista e um historiador intelectual, então não estava acompanhando isso até começar a ver como isso importava para a política doméstica. A ideia é que as grandes potências têm seu próprio status e, de certa forma, o direito de fazer coisas que as não grandes potências estariam erradas em fazer. Você precisa ver a simetria, o sapato no outro pé e tudo isso. E isso é uma grande parte do quadro maior. Isso está chegando ao que realmente está por trás de toda essa russofobia. Além disso, o que você me ensinou sobre Westfália e a igualdade de soberania. Houve um tempo, com o Tratado de Westfália de 1648, em que havia um entendimento de igualdade de soberania. Esse conceito foi realmente abandonado, e a ordem internacional baseada em regras é uma completa contradição disso. Basicamente está dizendo, você seja nosso vassalo, você seja nosso aluno, e nós somos o professor ou o senhor. Você poderia falar um pouco sobre o conceito de igualdade de soberania de Westfália e como ele se relaciona com onde estamos hoje? Claro. Após a Guerra dos 30 anos, foi reconhecido que nenhuma das potências poderia vencer e estabelecer domínio. Assim que uma potência começava a liderar, o equilíbrio se voltava contra ela. Não importava se você era católico ou protestante.
ninguém queria ser dominado por ninguém. Mesmo em aspectos religiosos ou de valores, os países estavam dispostos a formar alianças pragmáticas para impedir o surgimento de um hegemon. Enquanto a Europa se despedaçava, a solução era clara. Eles não podiam restaurar um novo Sacro Império Romano com hegemonia total ou uma fonte de legitimidade como a Igreja Católica. Essa era a via acabado. A solução, então, se tornou o que é efetivamente a ordem mundial moderna, que é um equilíbrio de poder com muitos centros de poder. Se alguém tentar afirmar domínio ou hegemonia, outros irão se contrabalançar contra isso. Fortalecer o aspecto da soberania é o foco na distinção nacional. Cada nação é única. Por exemplo, no passado, os franceses poderiam ter apelado ao universalismo para exercer influência sobre os alemães. Essa abordagem teve que chegar ao fim, mesmo que o universalismo francês tenha continuado depois. O problema surgiu após a Guerra Fria, que foi um momento único na história. De repente, havia apenas um centro de poder no mundo, os Estados Unidos. E também elaborou uma estratégia de segurança baseada na hegemonia. Se você lê o conceito de segurança de 2002, é muito explícito. Segurança e estabilidade dependem de nenhum ator ou grupo de estados sequer ter a ambição de desafiar os estados ementes. Os estados devem ser dominantes, e isso era visto como uma fonte de estabilidade. Mitigava a anarquia internacional, atuando efetivamente como policial do mundo. Mas em um mundo de hegemonia, onde um Estado domina, não se pode mais basear isso na igualdade soberana. Por definição, se você tem um hegemon, o hegemon tem soberania, e os outros não. Eles podem ser aliados, o que significa que são subordinados, em certa medida, ou podem ser adversários, que são enfraquecidos. Mas não há muitas outras opções. Isso é problemático porque o direito internacional, segundo as Nações Unidas, é baseado na igualdade soberana, o que significa restrição mútua. Após a Guerra Fria, não queríamos restrição mútua. Queríamos nos capacitar. Assim, temos a promoção da democracia, o intervencionismo humanitário e a guerra global contra o terror. Essas são maneiras pelas quais preservamos nossa soberania, mas os outros não. É dentro desse quadro que vemos gradualmente a ordem internacional baseada em regras emergir. Essa ordem é efetivamente uma combinação de direito internacional e direito humanitário, porque estabelecemos dois conjuntos de princípios. Um bom exemplo que costumo usar é quando um grupo de pessoas quer se separar de um Estado. Você respeita a integridade territorial de acordo com a ONU, ou segue os princípios humanitários de autodeterminação. Agora você tem dois conjuntos de regras, e a ordem internacional baseada em regras efetivamente significa nenhuma regra. Você pode escolher qual seguir. No Kosovo, dizemos não importa a ONU. Precisamos de ideais humanitários. Então vamos ter autodeterminação. Em Taiwan, também podemos escolher a autodeterminação. Se tivéssemos dividido o Iraque ou a Síria, teríamos seguido esse princípio. Mas quando se trata da Ossétia do Sul ou da Crimeia, isso não é aceito de forma alguma. Nós contestamos dizendo, não, aqui estão as regras das Nações Unidas e a ONU importa. Isso ocorre porque a regra humanitária, baseada em ideais liberais, serve como uma exceção para o Ocidente e os Estados Unidos. Temos essa exceção para nós mesmos, mas os russos não podem simplesmente alegar que a Crimeia deve ter direito à autodeterminação. Não é apropriado porque isso é efetivamente nosso valor. É por isso que os chineses e os russos se opõem tão ferozmente à ordem internacional, baseada em regras. Eles argumentam que ela não consiste realmente em nenhuma regra e nos desafiam a mostrar-lhes as regras. A regra é fazer o que dizemos. Sim, é basicamente isso. Você cria dois conjuntos de regras sobre se a soberania pode ou não ser respeitada, e então escolhe e decide. O que escolhemos tende a ser baseado em interesses de poder, não em fatos reais.
As pessoas frequentemente tentam fabricar razões para essas diferenças. Obama fez isso. Ele destacou que a diferença entre a Crimeia e o Kosovo era que no Kosovo, durante o referendo de secessão, havia observadores da OSCE e outros internacionais. Na Crimeia, nosso member. Mas isso era enganoso. Não é referendo no Kosovo. Eles simplesmente se separaram. Então ele fabricou um referendo inteiro, que nunca existiu. Mas novamente, o que nossos jornalistas vão dizer? Vão dizer que Obama mentiu? Quando foi realizado esse suposto referendo? Nunca foi. Mas ninguém vai contestá-lo, porque então parece que você está do lado dos russos. Então apenas permanecemos leais à narrativa e ignoramos a realidade. Acho que se fizéssemos isso com outra pessoa, poderia ser mais desafiador. No entanto, a animosidade em relação à Rússia torna muito difícil responsabilizar qualquer político quando eles mentem. Certo. Bem, vamos encerrar aqui. Tudo isso levanta a questão perene. Vamos supor que você seja uma pessoa sábia com bom julgamento e esteja certo. O que está por trás disso? Como você explica a falta de virtude? É vaidade? É ganância? Mas não vamos entrar nisso. Essa é sempre a grande questão sobre esses grandes desacordos que encontramos. De qualquer forma, Glenn, se puder, vou parar a gravação, mas por favor, fique na linha por um segundo. Sim. Muito obrigado.